20 anos depois de sair de casa, Jacó agora estava retornando para o seu lar. E ele agora refez todo o caminho pelo qual ele passou, fugindo. Mas o seu pecado, por ter enganado seu pai, estava sempre diante dele. Ele sabia que aquilo ali era o resultado do que ele havia feito. E ele pensava naquele pecado dia e noite. E tinha consciência pesada. E o caminho, a caminhada dele se tornava muito triste. Mas também veio à mente dele as promessas de auxílio divino e direção divina. Mas ele relembrou o seu irmão e ele teve medo. Mas aí o Senhor, na sua misericórdia, deu a Jacó um sinal do seu cuidado. Ele viu 2 exércitos de anjos celestiais que avançavam com seu grupo para servir de proteção. Deus é muito bom. Ele envia para seus servos no momento certo o consolo, né? O conforto, né? A confiança de que Ele está ao nosso lado. A gente precisa estar ao lado de Deus, buscando Ele. E o seu coração ficou mais leve. Isso está descrito em Gênesis 32, verso 2. Mas, como ser humano falho, ele sentiu que precisava fazer alguma coisa. E então ele enviou mensageiros a Esaú e disse: Meu senhor Esaú. E pediu que os servos se referissem a teu servo Jacó, dizendo que ele teria presentes destinados a seu irmão. O problema foi que a resposta do seu irmão Esaú não veio. E ele começou a encher-se de medo e foi tomado de angústia. Esse é o problema do ser humano. A gente começa a pensar muito no problema e a angústia volta a tomar conta do nosso coração. Ele teve medo. E aí ele enviou novamente mensageiros com presentes generosos a Esaú, seu irmão. E aí ele viu que o perigo estava rondando a vida dele e da sua família. Então ele suplicou a proteção divina. E Jacó, ele decidiu passar a noite em oração a sós com Deus. Essa escolha foi a escolha mais acertada da vida de Jacó, como vocês vão ver em instantes. A única esperança, isso é importante, a única esperança de Jacó estava em Deus. E aí, essa foi a decisão mais certa da vida dele. Aquela região em que ele estava era uma região solitária, montanhosa, tinha animais selvagens, ladrões, assassinos, e já era meia-noite. E tudo que ele mais valorizava na vida estava exposto ao perigo e à morte. Mas o problema maior de Jacó era a lembrança do seu pecado que ele havia cometido contra seu pai. E ele sabia que aquele engano que ele havia feito é que estava traindo aquele perigo. Esses 20 anos de sofrimento de Jacó foi em consequência daquele pecado. E aí ele pensando naquela angústia, de repente uma mão forte pousou no ombro dele e ele imediatamente pensou, é um inimigo. E começou a lutar. E lutando na escuridão, os dois lutavam. E nenhum dos dois falou uma palavra. E Jacó usou todas as energias que ele tinha no seu corpo e não cedeu um momento sequer. E a luta continuou de meia-noite até quase romper do dia. 5, 6 horas de luta. Até que aquele estranho colocou o dedo na coxa e ele ficou imediatamente manco. Aí Jacó compreendeu que aquele ali era um mensageiro celestial. Era Cristo, o anjo do concerto. E aí Jacó agora estava aleijado com uma dor terrível, mas ele não largou. Ele chorou e implorou o seu favor. Está escrito em Oséias 12, verso 4. E disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E aquele mortal, falível, pecador, venceu com a ajuda da majestade do céu. E Deus não poderia deixar de atender aquela súplica. E assim também acontece conosco. Se você insistir, pedindo perdão de Deus, pedindo conforto, você pode ter certeza
Ele nos dará isso. Ele não deixa de atender esse pedido. Mas às vezes temos que lutar como Jacó lutou. E aquele erro que o havia levado ao pecado de obter o direito de primogenitura pelo engano, né? Ele viu que aquilo era terrível. Ele não tinha confiado nas promessas de Deus e havia procurado com os próprios esforços fazer aquilo que Deus teria realizado a seu tempo. E aí, quando ele passou a confiar em Deus e lutou, né, com Deus, querendo o auxílio de Deus, ele teve como prova o seguinte: o nome dele foi mudado. Agora, todos que estão ouvindo, nunca tente realizar por seus próprios esforços o que Deus tem que fazer. Jacó ele se precipitou, ele queria a bênção imediatamente. Não precisava de enganar seu pai. Ele podia ficar tranquilo, Deus daria a seu tempo. E aí, ele agora, 20 anos depois, ele sentia a doce paz. Ele demorou 20 anos para perder o medo de encontrar com o seu irmão. E naquela noite ele perdeu. Ele agora não tinha medo. Nesse mesmo momento, um mensageiro celestial foi enviado a Esaú e deu a Esaú um sonho. E Esaú agora viu seu irmão durante 20 anos sofrendo por causa daquele engano. Ele viu a angústia de Jacó quando ficou sabendo que a sua mãe Rebeca estava morta. E ele viu também que ao redor de Jacó estavam os anjos de Deus, o exército de Deus. O Deus de seu pai estava com ele. Uma pergunta: e se Jacó não tivesse orado? Será que aquele mensageiro teria sido enviado a Esaú? Eu acredito que Jacó teria perdido a vida naquela noite se não fosse a busca de Deus. Ao ele orar, Deus interviu e impediu que Esaú fizesse o que ele estava planejando fazer, que era exterminar o seu irmão e toda a sua família. E agora os dois grupos se encontram. Um exército contra várias mulheres, crianças, e à frente, né, Jacó, pálido, manquejando, cansado de uma noite inteira de luta. E Esaú se comoveu, correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço. E os soldados não entendiam nada, o que havia mudado no seu chefe. Ele, um dia antes, estava decidido a exterminar seu irmão, a sua família e tudo que havia. Deus havia interferido. E essa experiência que Jacó passou representa a prova com a qual o povo de Deus deverá passar antes da volta de Jesus. Quando Cristo finalizar a sua obra, então vai começar um tempo de angústia. É quando haverá o seguinte e solene anúncio: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. O povo de Deus nesse momento estará em perigo por causa dos ímpios. E Satanás, o mesmo que acusou Jacó, vai estar acusando, tentando acusar também, tentando colocar um sentimento de culpa. E Satanás vai fazer isso também com o povo de Deus nos últimos momentos. Tentará colocar em sua mente que os pecados que eles cometeram foram grandes demais para serem perdoados. Mas os salvos vão se lembrar da misericórdia de Deus e, atenção, a sua fé não falhará. E se Jacó não tivesse se arrependido, Deus não teria preservado sua vida de forma tão misericordiosa. Naquele momento, os salvos, nesse último momento da luta final, eles não terão faltas ocultas a revelar. Os seus pecados já terão sido apagados pelo sangue expiatório de Cristo. Eles não vão se lembrar mais dos pecados. Eles vão tentar se lembrar, mas não conseguem se lembrar. E agora a parte mais importante desse capítulo. Todos aqueles que procuram desculpar ou ocultar seus pecados e permitem que eles permaneçam nos livros dos céus, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Então, cada um de nós precisa saber
quem é, saber qual que é o seu pecado. Não tentar ocultar, não tentar dar desculpa, confessar diante de Deus claramente. Não precisa dar volta diante de Deus, Ele já sabe. Ele quer apenas que a gente reconheça a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de salvar-nos, de nós mesmos nos salvar. Deus jamais vai rejeitar aqueles que retornam a Ele. E essa experiência de Jacó é um testemunho do poder da oração perseverante. As maiores vitórias não são aquelas que são ganhas pelo talento, educação, riqueza ou favor dos homens, são aquelas recebidas na sala de audiência de Deus. Todos aqueles que se apegarem às promessas de Deus, como fez Jacó, e forem fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele.